Boa noite. Há pessoas que nos visitam aqui hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Que se sintam bem em nosso meio, sintam-se bem-vindos. Tomara que venham outras vezes também. É uma alegria recebê-los. Nós temos estudado a carta de Tiago. E a carta de Tiago, nós temos visto, ela é bem desafiadora, ela trata de várias áreas da nossa vida. Na verdade, eu diria que é o evangelho no nível da rua, né? Leva as coisas gloriosas da parte de Deus até encontrar o chão do nosso dia a dia, desde as coisas simples que nós vivemos até as coisas maiores que nós enfrentamos. De alguma forma, de alguma maneira, a carta de Tiago trata dessas coisas. E nós vamos hoje para o primeiro capítulo novamente. Nós vamos focar nossa atenção nos versos 16 ao 18. Estes são os versos dessa noite. Em continuidade, da última vez nós paramos ali no verso 15. Hoje nós vamos do verso 16 ao verso 18. Posso dizer que não existem questões mais importantes para a nossa existência. Em algum momento na sua vida você vai ter que lidar com essas questões. Em alguma circunstância, todos os outros pensamentos que às vezes tiram de foco essas questões vão sumir, porque você vai ter que lidar com isso em particular. São, sem dúvida, as duas mais importantes questões da sua vida. E elas são: quem sou eu e quem é Deus? Essas questões tocam todas as coisas. E o diabo é muito astuto em saber desde o início que se ele confundir essas questões, se as respostas a essas questões forem um pouco confusas, o caos se instala, a mentira reina e a bagunça está preparada. Elas são fundamentais, elas tocam tudo que nós vivemos, todas as circunstâncias, porque em todos os momentos você talvez não preste atenção, mas você se preocupa em quem você é, sobre como as pessoas te veem. Você se veste de determinada forma, você fala de determinado jeito, você constantemente se preocupa em afirmar algumas coisas sobre você. E há ocasiões em que você afirma algumas coisas com mais veemência. Você precisa até fazer isso de alguma maneira com mais veemência em algumas ocasiões. Você está preocupado sobre quem você é, ainda que você não pense sobre isso. E ao mesmo tempo, você está questionando quem é Deus. Se existe alguma força superior, se há algum poder que de alguma maneira te conecta a algo maior do que aquilo que você pode ver, se este ser facilita algumas coisas ou coloca alguns obstáculos na sua vida, você questiona sobre isso. E mesmo que você não creia ou diga não crer, é inescapável que o seu coração lide com essas questões de alguma forma. E são essas questões que são aqui direcionadas por Tiago. Na última semana nós tratamos sobre a primeira parte dessas questões e eu pedi para que vocês se permitissem ser humilhados de alguma forma. Porque quando a gente pensa sobre nós mesmos, dificilmente a gente pensa em termos negativos, né? A gente sempre pensa que nós somos os mocinhos da história, que os problemas eles surgem fora de nós, são as circunstâncias que nos fazem causar o que causamos, são as pessoas que agem de determinada forma contra nós ou diante de nós que nos fazem então reagir de outra maneira. E nós vimos que Tiago não aponta esse terreno confortável. Na verdade, ele mostra a triste realidade no nosso coração, que uma vez tocado pelo pecado, ele se inclina para o mal.
E nós percebemos que o problema, mais do que tudo, não está fora de nós como nós gostaríamos de pensar, não está diante ou é motivado pelas atitudes das outras pessoas para fora de nós. O maior problema, não estou dizendo que essas coisas não existam, mas o maior problema, a Escritura sempre vai apontar, está em nós. Nós somos o nosso maior inimigo. E se você não lidar com isso de forma adequada, você nunca vai crescer. Você nunca vai amadurecer na caminhada de fé até que você lide com essa verdade de uma maneira correta. Até que você olhe para o espelho da sua alma e reconheça que o maior inimigo nem é o diabo, mas é o teu próprio coração. Foi isso que nós vimos semana passada. E a Escritura, em várias ocasiões, é muito clara sobre essa terrível condição do nosso coração. Mas nós não ficamos perdidos nessa condição. Há graça para isso. Então a gente vai tratar da segunda questão. E eu gostaria que você tenha a Bíblia contigo aí, ou no seu celular, abrisse no primeiro capítulo e acompanhasse comigo essa leitura, porque eu vou tentar passar por todos os pontos aqui desses versículos. Primeiro capítulo de Tiago, verso 16 ao 18. Nós vamos tratar trecho por trecho de alguma forma. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Uma palavra aqui começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. E quando o texto bíblico foi escrito, ele foi escrito numa linguagem que não havia muita pontuação, não havia essa divisão de versículos que a gente tem. O autor bíblico não pensou, versículo 1, capítulo 1. Ele não pensou em temas, vou dividir, é claro, tem uma estrutura e tal, mas tema 1, tema 2, ele não te dá essas dicas. E são edições que nós fazemos posteriormente para facilitar a nossa leitura, facilitar o nosso entendimento. E a linguagem, inclusive, seja o grego, koiné ali, o grego do período, ou o aramaico propriamente, dificilmente tinha pontuação como nós temos, assim, ponto final, vírgula, novo parágrafo e tal. Você ia pelo contexto geral da leitura, entendendo como as divisões aconteciam. Então, eu estou levantando isso porque é difícil saber se essa parte, não vos enganeis, meus amados irmãos, está conectada às questões anteriores que nós vimos, ou está conectada às questões que nós veremos hoje. Não dá para saber. Os estudiosos ficam trabalhando em cima disso. Será que ele diz, não vos enganeis, porque você às vezes julga que o problema está fora de você, que você é sempre o mocinho da história? Não se engane quanto a isso. Talvez seja isso que ele diga. Ou talvez ele diga, não se engane quanto a quem Deus é. A gente não sabe exatamente onde está o ponto, mas a questão é que para os dois lados funciona. Não é? A primeira verdade é muito poderosa. Nós gostamos, como eu falei, de colocar a culpa nas circunstâncias. Nós gostamos de falar, do marido impaciente, da esposa briguenta, dos filhos desobedientes, da situação do colega de trabalho. A gente gosta de olhar para fora e se sentir razoavelmente bem com a situação, porque afinal são eles que estão causando o problema. E a Bíblia vai dizer para você, não se engane quanto a isso. O teu coração se inclina para a tentação. Ele é que produz coisas, ele gera nessa tentação a morte.
Aquilo que parece vida, você às vezes busca. E mesmo quando você sabe que alguma coisa não vai te levar para a vida, ainda assim você é tentado a buscar essas coisas. E nós vimos semana passada que o texto aqui ele não coloca a culpa nem no diabo. Embora ele possa fazer parte desse processo todo e use as nossas fraquezas, mas de alguma forma a Bíblia vai apontar para a realidade do nosso próprio coração. E quanto a isso, ele vai dizer, não se engane. Não se engane. Então, se você tem que batalhar com alguma coisa, batalhe com o que está em você. Batalhe contigo e peça a Deus que te livre de você. Não se engane, porque o teu caminho, da forma como as coisas vão, é um caminho de morte. É duro, né? Eu falei que a linguagem de Tiago era pesada, ela ia colocar a gente em algumas situações que a gente não gostaria de estar. Mas ele talvez esteja dizendo, olha, não se engane quanto a isso. Agora, ele também vai falar quanto a Deus, talvez, e dizer, não se engane sobre quem é Deus. Porque no meio da situação, no meio das circunstâncias que você acha completamente desnecessário, talvez você comece a questionar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. E você começa então a pensar diferentemente daquilo que a Escritura apresenta sobre quem é Deus. E talvez o texto esteja dizendo para você, não se engane sobre quem é Deus. Aliás, assim, se não me falha a memória dos textos bíblicos que me vêm à mente, quando se fala de engano, me parece que fala dessas duas questões. Jeremias fala que enganoso é o coração. Jeremias fala que enganoso é o nosso coração. E Paulo vai dizer também lá em Gálatas, não se engane, porque de Deus não se zomba. Então parece que quando a Bíblia fala de engano, ela geralmente coloca uma certa ênfase nessas duas direções. Ou naquilo que você pensa sobre você, ou naquilo que você pensa sobre Deus. E por quê? Porque não há questões mais importantes do que essa. Não há questões mais fundamentais do que essas coisas. E agora, então, ele nos convida a pensar sobre quem é esse Deus. Né? Como eu falei, no meio da tribulação, no meio das provações que você vai achar completamente desnecessárias, você pode começar a questionar o amor de Deus, o cuidado de Deus e começar a pregar um evangelho que engana o seu próprio coração sobre quem é Deus. Tiago ele já tinha falado sobre esse engano, de alguma forma no verso 13, ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então talvez alguém esteja enganado sobre isso, né? Olha, embora o meu coração possa se inclinar para o mal e possa desejar coisas que não são boas, o mal não tem nenhum apelo para Deus. O mal não mexe, o Senhor olha o mal exatamente como ele é. Quando a gente às vezes olha numa embalagem bonita, Deus ele vê exatamente o que é. Então talvez Tiago esteja falando sobre esse engano anteriormente. Mas ele quer que nós não nos enganemos sobre coisas em particular. Ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, e continua, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu gostaria que você levasse isso em consideração e pensasse nessas coisas. Primeiro, a palavra dádiva, ela é uma palavra muito incomum na Bíblia. Na verdade, ela só aparece aqui no texto de Tiago e na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo se refere aos irmãos que cuidaram dele, entregando algumas coisas para o sustento dele. Então, a palavra em si, ela já é positiva, ela significa receber uma coisa boa, certo? A palavra dádiva, ela já é positiva, mas Tiago ele quer reforçar ainda mais esse aspecto, porque ele diz, toda boa dádiva.
Se dádiva já é uma palavra positiva, ele reforça ainda mais, ele diz, é a boa dádiva, e não só a boa dádiva, mas ele diz, toda a boa dádiva vem da parte do Senhor. E essa é uma realidade que precisa tocar o nosso coração, porque a bondade do Senhor nos cerca o tempo todo, mesmo quando a gente não percebe. Pensa em quanta coisa boa existe na sua vida. Vamos pensar um pouco sobre a bondade do Senhor. As dádivas do Senhor. A vida. A família. Os amigos. A vestimenta que te aquece. A comida sobre a mesa. As conversas. Os sabores. Os sons, os olhares, os cheiros que antecipam uma boa refeição, as surpresas do seriado que te entretém, a sensação confortável e relaxante de sentar no sofá macio, o cheiro das flores, a chuva de vento, a chance de ir para um velório e pensar sobre a pequenez da vida. O alerta quanto a ser mais cuidadoso sobre algumas coisas. O sorriso da esposa, a diversão dos filhos. Os sinais do corpo, o entendimento emocionante das verdades espirituais. O cântico congregacional, o assobio no meio da caminhada matinal, o carro, a antecipação de um encontro, o abraço apertado, o churrasco entre amigos. E ouvir falar dessas coisas belas e pensar sobre elas. E refletir em quanto nós somos cercados da bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus. Há muita coisa que nos cerca. E todo dia nós somos visitados pela misericórdia e pela bondade de Deus. Mas ainda assim o nosso coração se engana. E o texto diz, não vos enganeis. Toda boa dádiva vem do Senhor. O Senhor preenche a nossa vida com toda a sua bondade. Ele continua para dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eu não penso que Tiago se refere a uma outra categoria, mas eu penso que ele fala dos resultados da boa dádiva. Eu vou explicar. Toda vez que Tiago usa a palavra perfeito, ele fala como resultado de alguma coisa anterior. Se você voltar lá no verso 4, ele vai dizer, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele diz que Deus promove uma situação que te dá perseverança para que você seja perfeito. Perfeição como resultado de algo que Deus te deu. No verso 25 ele vai dizer assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a lei perfeita, ela te dá esse resultado da bem-aventurança. Depois no capítulo 3 ele vai dizer assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Então ele fala de perfeição como resultado das coisas que Deus dá. E eu queria agora que você voltasse na ideia da boa dádiva e do dom perfeito, porque às vezes Deus nos dá coisas que numa visão limitada nós não pensamos ser bom, mas que o resultado é excelente.
Às vezes nós recebemos alguma situação, algum contexto, alguma disputa, alguma questão que nos envolve, e que se nós olhamos para a situação recortada em particular, a gente não consegue enxergar bondade naquela situação. Mas Deus, Ele não só te dá a boa dádiva, mas Ele te dá o resultado perfeito. Ele não deixa que essa boa dádiva deixe de encontrar o seu fim. Marcelo lembrou aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E pensa na grandiosidade disso, não é? Deus nos dá algumas coisas e que a gente olha e a gente fala, não sei. Mas se é verdade que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a gente pode descansar que o fim será bom. Mesmo que eu não encontre, num primeiro momento, aquela delícia que eu gostaria. Mas ele caminha para a perfeição. Há uma dádiva divina, boa, e há um dom perfeito, há algo de um aperfeiçoamento em tudo isso que Deus faz. E Deus entrega para os seus. Deus é bom. É isso que precisa ficar marcado. Deus é bom. A sua bondade nos cerca. A sua bondade se revela em várias coisas simples e grandiosas da nossa vida. Deus é bom. Isso precisa guardar bem firme no seu coração. Você precisa guardar isso. Deus é bom. Agora, Tiago diz mais sobre Deus. Ele diz que as coisas que Deus nos dá são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E a gente vê na Escritura sempre um contraste entre as coisas do alto e as coisas de baixo, né? Parece que esse contraste aparece o tempo todo e não é sem motivo. Tiago mesmo, no versículo 15, ele diz assim, do capítulo 3, ele diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então ele fala de coisas do alto e ele fala de coisas de baixo, né? Ele faz esse contraste. Verso 17 depois ele diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Veja que ele contrasta essas coisas o tempo todo. Quando então ele fala que a boa dádiva desce do céu, do Pai das luzes, ele está falando de um Deus que é bom e que está acima de todas as coisas. Que ele não é corrompido pelas ideias ou pelas questões pelas quais a gente busca aqui, mas ele do alto derrama coisas boas. Ele está sobre tudo e ele está sobre todos. Ele é o Pai das luzes. Talvez uma outra tradução seria: ele é o Pai dos luzeiros. E nesse sentido pode ser uma lembrança lá de Gênesis, quando Deus criou os luzeiros, né? O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Deus é o Criador, e por ser o Criador ele está sobre todas as coisas. Mas na cultura do passado, os luzeiros nos céus, eles tinham conexão também com a ideia de divindades. Se acreditava que as estrelas, aquilo que se via nos céus, eram ou divindades, ou representações de seres divinos. Em alguns contextos também representações de autoridades. Então assim, Tiago ele conecta todas as coisas quando ele diz que Deus é o Pai das luzes, porque ele diz que Deus é o Senhor sobre toda a criação, ele é o Deus dos deuses e não há nenhuma autoridade que esteja sobre ele, porque ele é o Pai das luzes,
Ele está acima de tudo. Ele, de fato, é Deus. E esse conceito é poderoso para a gente, porque guarde isso comigo. O texto, então, vai nos dizer que Deus é bom e Deus é Deus. Parece óbvio, mas eu quero conectar essas coisas para vocês. Pense. Se ele fosse bom e não fosse Deus, o que ele poderia fazer por você? Que esperança você teria? Se ele fosse bom e não fosse Deus? E se ele fosse Deus e não fosse bom? O que seria de nós todos? Então pensa, o que Tiago está nos mostrando aqui é que Deus é Deus, o Pai é Deus, e Ele é bom. E essas duas coisas conectadas são maravilhosas, porque eu então posso encontrar o descanso em alguém que está sobre tudo e sobre todos. Dele vem todas as boas dádivas, e Ele é poderoso para me entregar. Ele é poderoso para fazer com que elas alcancem o seu fim. Por quê? Porque Ele é bom e porque Ele é Deus. Ele é bom e Ele é Deus. A mais aqui, ele usa, Tiago, a ideia de luzeiros, e ele então continua para dizer sobre este Deus que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora conecta as ideias. Ele está falando sobre luzeiros. E o que a gente vê, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente vê os luzeiros se movendo, não é? Durante o dia a gente enxerga, ou não, durante a noite a gente enxerga, durante o dia não. Eles se movem no céu, um dia está nublado, não é? Parece que não tem tanta luz, outro dia está numa forma diferente, não é? Falando da lua. Então há variação dessas coisas. E ele diz que Deus é o Pai delas, mas em Deus não há variação ou sombra de mudança. Na época não existia relógio como o nosso, o relógio que se usava era um relógio de sombra mesmo. Você via a sombra mover. Você esperava que a sombra se movesse. Por quê? Porque os astros faziam com que esse movimento ali apontasse o horário do dia. Ele vai conectando essas ideias para nos dizer o seguinte: que Deus não muda. E que se Ele colocou o seu amor e a sua bondade sobre nós, Ele não deixa de agir com o seu amor e a sua bondade. Se Ele nos olhou com o seu amor, Ele não vai deixar de nos olhar com o seu amor. Porque Ele não muda. Nós cantamos que Ele é fiel. Nós é que temos problemas com mudança. Todas as criaturas têm. Tudo muda. Tudo muda. Mas Deus não precisa de mudança. Na verdade, se Ele mudasse, Ele mudaria para pior. Não é? Porque, pensa, se Ele é perfeito, e de fato é, como a Bíblia apresenta, se você muda a perfeição para alguma coisa, você vai mudar para quê? Para imperfeição. Essencialmente, Deus não muda. E se Ele não muda, então todas as promessas permanecem. As boas dádivas são dadas por Ele e não deixarão de ser. O seu amor é derramado e não deixará de ser. O seu cuidado é constante e não deixará de ser. Ele é Deus e não deixará de ser. Ele é bom e não deixará de ser. Ele é Deus, Ele é bom o tempo todo. Ele é Deus e Ele é bom o tempo todo. Você precisa fazer com que o seu coração abrace essas verdades.
Porque se você não enxerga a vida por essa ótica, se você não enxerga a vida pela sua pequenez e a sua necessidade, você vai bagunçar com a sua vida. E não só com a sua, mas com a de todo mundo ao seu redor. E se você não enxerga quem é Deus e a grandeza que Ele tem, você vai perder a beleza da vida. Ainda que as coisas estejam pulando diante de você. Então seu coração precisa se apropriar dessas verdades. Seja a nossa pequenez, a nossa necessidade de mudança, seja a grandeza de Deus e o fato de que Ele não muda. Ele é Deus, Ele é bom o tempo todo. O texto vai desenrolando e o verso 18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Porque segundo o seu querer. Essa expressão é importante, porque Deus não foi forçado a nada. Deus não foi forçado por alguma atitude que você tomou. Deus desejou agir de tal forma sobre você porque foi segundo o querer dele. Segundo o querer dele, conforme o desejo dele, ele olhou para você com amor. E por que isso é importante? Porque se a nossa relação com Deus dependesse daquilo que nós fazemos, então nós estaríamos perdidos. Se Deus mudasse a sua relação comigo pelo fato de eu falhar, então nós estaríamos, todos nós, não só eu, mas eu acredito com uma firmeza no meu coração que todos nós estaríamos perdidos. Mas não esteve em nós. A bondade partiu do Senhor. Foi segundo o seu querer. Deus desejou na sua bondade olhar para nós com amor. E o texto continua: Ele nos gerou pela palavra da verdade. Lembra que o texto anterior fala sobre o resultado da tentação. A tentação, uma vez consumada, gera morte. Agora ele fala de algo que Deus faz ao contrário. Deus, ele gera vida segundo a sua palavra da verdade. Ele traz vida. Ele gera de novo. Ele cria. E a ideia de gerar aqui é de dar nova vida. Enquanto às vezes a gente busca a morte, enquanto o nosso coração se inclina para as coisas destrutivas, porque Deus é bom, e da parte dele, e pelo seu querer, ele age com sua graça, para que então gere vida. E ele faz isso, o texto diz aqui, pela palavra da verdade. Bom, não vou explicar tudo aqui, mas a questão é a seguinte. Há um tempo atrás eu tenho estudado sobre a tradução aramaica do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Mas no período ali do exílio, quando o templo foi destruído e o povo de Israel foi exilado na Babilônia e tal, eles foram perdendo a linguagem deles. E a linguagem que foi se tornando padrão popular foi a linguagem aramaica, que é basicamente, vamos dizer assim, uma distinção entre o português e o espanhol. Mais ou menos isso, bem próxima, a linguagem muito próxima, mas era a linguagem do povo. Não se sabia até pouco tempo que existiam traduções aramaicas do Antigo Testamento, e essas traduções, elas não só eram traduções, mas elas eram interpretativas também. Ou seja, eles não só traduziam o texto, mas junto com a tradução eles escreviam comentários sobre o texto. Então você tem um tipo de Bíblia expandida em aramaico, que era usado no período de Jesus e dos discípulos, porque no templo, na sinagoga, eram lidas
três passagens da Escritura, 2 delas em grego, em hebraico, e uma em aramaico, que era a linguagem do povo. Então eles usavam essas traduções são chamadas targums. Eu não vou muito longe com isso, tá bom? Só para você entender onde eu vou chegar. Nessas traduções e nas explicações, eles falam muito do Memra de Deus, que Memra é a palavra para palavra em aramaico. Ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Memra de Deus. E eles começam Gênesis 1 dizendo assim: pela sabedoria, a palavra de Deus criou os céus e a terra. Lembra de alguma coisa que a gente já conhece no Novo Testamento? Lembra como João começa o Evangelho? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, a gente tem descoberto um monte de coisa nova agora, se referindo a essas traduções antigas do aramaico, que provavelmente foi usada por João, por Pedro, por Tiago, e talvez eles tenham escrito antes em aramaico e depois em grego. Eu sei que eu dei uma volta longa aqui, mas essa palavra da verdade, ela aparece várias vezes no Antigo Testamento para se referir ao Messias, ao Cristo, ao Salvador que viria. Quando Tiago diz que Deus nos gerou de novo pela palavra da verdade, o que ele está dizendo é que ele nos gerou de novo pelo Messias, pelo Salvador. Eu sei que eu dei uma volta grande aqui, mas eu preciso explicar isso para você. Entre todas as dádivas que Deus poderia te dar, entre todo o dom perfeito que poderia surgir disso, o maior, o melhor, o mais importante, o mais alto, é o fato de que Ele te gerou nova vida pelo Cristo, pela palavra da verdade. Por Cristo, Deus cria um relacionamento que antes Ele não tinha contigo. Por Cristo, Ele te faz mais do que uma criatura. Ele te faz um filho dele. Por meio de Cristo, Ele te faz uma nova criatura. E por meio de Cristo, o relacionamento de Deus muda para contigo. Por isso, Tiago, quando ele começa, ele diz assim: não vos enganeis, amados irmãos. Ele fala de uma linguagem de família. Porque em Cristo nós somos feitos filhos, irmãos. Somos irmãos uns dos outros. Somos filhos de Deus. Não vos enganeis, irmãos. Vocês foram criados de novo por meio de Cristo Jesus. E essa é a maior dádiva. Porque se não fosse essa dádiva, a palavra da verdade, a palavra encarnada, nós não saberíamos quem nós somos. Nós não saberíamos quem Deus verdadeiramente é. O seu amor se revelou a nós pela palavra. Deus enviou o seu Filho ao mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você nunca teria uma visão verdadeira da vida se não fosse a palavra da verdade, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus o Senhor, que te dá nova vida, te faz nascer de novo, e em nascendo de novo te faz filho de Deus. Deus tem um cuidado paternal contigo, se você crê em Cristo Jesus como Senhor. Se você ainda batalha com essas questões no seu coração, então, eu imploro para você, não perca tempo consigo mesmo. Desfrute da bondade que Deus deliberadamente tem aberto para você. Venha à palavra da verdade, ao Cristo Salvador, aquele que gera nova vida e que te dá um tipo de relacionamento com o Criador que você jamais conseguiria alcançar por si mesmo.
creia no Senhor. Ame a Cristo Jesus. Venha ao Senhor Jesus e desfrute dessa bondade. Mas ele continua o texto aqui dizendo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja como ele faz uma distinção. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primeiro, essa distinção revela que Deus realmente nos trata de forma diferente. Se ele decidiu colocar o seu amor sobre você, ele não vai deixar de te amar. Se ele te gerou pela palavra da verdade, ele não vai deixar de cuidar de você. Mas ele faz de você a primícia das criaturas. O que isso significa? Significa que ele te olha de outro jeito, que ele te vê diferente, mas significa algo mais também, e aqui é um desafio para nós e para vocês. O que acontece com as primícias na história bíblica? O que se fazia com as primícias no Antigo Testamento? Os primeiros gados que nasciam, o que acontecia? Eram sacrifícios, não é? Sacrifícios de adoração, sacrifícios de perdão, não é? Quando a colheita, você tirava as primícias da colheita para entregar para quem? Para o Senhor, como oferta ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. Pensa nisso. Deus te dá a honra de ser filho dele, de te fazer nova criatura, de te colocar no patamar das primícias em Cristo Jesus. Ele te gera de novo, te dá nova vida, mas ele também te dá um desafio, porque as primícias são sacrificadas a Deus. As primícias são do Senhor e do Senhor somente. Então, assim como o Senhor se inclina para você, ele te chama a se inclinar para ele e entregar tudo que você tem para a glória dele. A tua vida, o teu coração, os teus relacionamentos, os teus sonhos. Sacrifício agradável ao Senhor. Então não é só, talvez você pense, né? Eu recebo, eu quero todas essas bondades. É claro, seja muito bem-vindo, você vai receber todas as bondades do Senhor. Mas as bondades do Senhor também implicam em um compromisso. Um compromisso que vai tomar a sua vida toda. Porque se você é primícia, então você se tornou um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, o meu convite é que você venha para receber de um relacionamento especial com Deus que você jamais teria se não fosse por meio de Cristo. Então, venha ao Senhor Jesus, creia em Cristo Jesus e receba Deus como um Pai de amor. E quando você fizer isso, saiba que a sua vida é dele. Você é um sacrifício para ele. Assim como a palavra da verdade encarnada se sacrificou por você, para que você tivesse nova vida. Agora ele te faz uma primícia para que você seja dele e dele somente. Então pense como você tem lidado ou tem guiado a sua vida. Se você de fato tem sacrificado quem você é, o que você tem. Se você tem de fato pedido a Deus que te liberte de si mesmo. Para que Deus então crie em você de forma plena, para que alcance a perfeição, essa nova criatura gerada em Cristo Jesus. Então faça da sua vida um verdadeiro sacrifício agradável a Deus, para a glória de Deus e para o bem dos outros. Esse é o mandamento do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para a glória de Deus e para o bem do próximo. Viva como um sacrifício agradável a Deus. Eu rogo para que Deus enche o nosso coração dessas verdades. Eu rogo para que Deus responda às questões mais fundamentais de uma forma muito clara no teu coração. E para que a resposta modifique cada pequeno detalhe da sua vida. Certamente Deus não vai deixar sem que tudo aquilo que Ele tem programado para mudar em você mude. Ele
Ele não vai te abandonar até que isso aconteça. Mas Ele te traz um chamado aqui, o chamado é você ser um sacrifício dele. Então entregue ao Senhor, sacrifique ao Senhor, para a glória dele. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe, nós vamos orar. Depois nós temos mais um cântico de adoração. Vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos lembra da grandeza do Senhor, do amor do Senhor, do cuidado do Senhor. Ó Pai, obrigado por todas as bondades que nos cercam, ó Deus. Obrigado pela comunhão gostosa que temos entre nós, pela amizade, ó Deus, e boas conversas que o Senhor promove entre nós para a tua glória, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelos chamados que a tua palavra nos dá, ó Deus, e pelos compromissos que são realizados aqui, ó Pai, de corações que se entregam ao Senhor e que desejam mais de ti, ó Deus. Ó Pai, encha-nos com a tua presença, encha-nos com a tua bondade, encha-nos com o teu Espírito, ó Deus. E renova, Pai, em nós. Renova, Deus, aquele amor que talvez tenha sido perdido em algum momento. Renova em nós a força, ó Pai, de olhar para a tua glória, Deus. Renova a nossa vida, ó Pai, faz de novo em Cristo Jesus, ó Deus. Para que então, sendo nós todos primícias do Senhor, nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe assim, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo.